Que o Tobirama era louco pra meter a mão na cara de Uchiha, isso todo mundo já sabe, né? Mas será que você sabe todos os counters que o Tobirama criou pra poder bater de frente com cada poder dos Uchihas? Bora entender por que ele era mais preparado que o Batman quando o assunto é Uchiha. Ei, Nerd Trunks, Peter aqui. Galera, o Tobirama é o anti-Uchiha. Anti-Uchiha. Ele não pode ver algum emo com olho vermelho numa praça perto da casa dele, que ele já fica doidinho pra descer a porrada, cancelar a CPF, ele é assim. Só que depois de lutar em tantas guerras, fazer o nome dele como um dos ninjas mais fortes do mundo, deu pra ver que o Tobirama deu um jeito de sobreviver várias vezes. Mesmo lutando contra o Izuna, que tinha lá o Mangekyo Sharingan, ele ainda levou a melhor e saiu pra casa com um gostinho de vitória. Então dá pra dizer que o KD do Tobirama é mais positivo que o seu, e tudo com base em meter porrada em Uchiha. Só que a gente tá cansado de saber que os Uchiha são os ninjas com os truques mais apelões, mais safados que o Kishimoto conseguiu inventar. E pô, pra ver se é um monte de cara que, tipo, se você olhar no olho dele você já perdeu a luta, tem que ser muito pica mesmo, né? O cara tem que ser casca grossa. E dá pra gente saber direitinho alguns dos jutsus do Tobirama que parecem ser counters diretos dos Uchihas. E o motivo dele ter conseguido sobreviver tanto, né? O Tobirama é um dos maiores mestres Suiton que existe no anime, junto com o Mizukage, o Kisame, etc. Então, só dele conseguir usar quantidades gigantescas de água em lugares que não tem água natural, já faz o Tobirama bater de frente com as técnicas de fogo dos Uchihas. Se tá vendo uma baita bolona de fogo, parecendo de um mago de RPG, o Tobirama manda a braba com um pilar ou um dragão de água e faz tudo virar uma sauna pra ele relaxar mais ainda. Fica aquele arzinho, aquela fumacinha, né? Então só dele conseguir produzir grandes quantidades de água com um chakra muito poderoso, já faz qualquer jutsu de fogo ser praticamente inútil contra ele. E o Tobirama, sendo o segundo Senju mais forte que a gente já viu, faz ele ter um chakra muito, mas muito poderoso mesmo, galera. Tanto que ele não tava com o poder dele em 100% quando o Orochimaru reviveu ele na guerra. E ainda assim o Suigetsu se borrou nas calças. E até o Sasuke e o Orochimaru deram uma trancada naquela hora. Ah, Peter, mas o Suigetsu também é pouca bosta. Galera, pouca bosta nada. O Suigetsu não é um Kisame da vida, beleza. Mas ele é muito forte, sim. O próprio Orochimaru e o Sasuke sabem, né, que o time Taka é o melhor que a Vila do Som tinha disponível. E eu falo disponível, porque aí não tô contando com o Kimimaro, claro. Mas o Suigetsu ficou firme, bateu de frente e segurou o Killer Bee na forma Biju por alguns segundos. E até já segurou ataques do Haikage para proteger o Sasuke. O que fez ele mostrar uma força e uma velocidade incrível nessa hora. Mas apesar de não amarelar nem pro Haikage nem pro Killer Bee, o Suigetsu se cagou todo quando o Tobirama levantou um dedo. E aí a gente chega no segundo ponto do Tobirama, que é o Hiraishin, o deus voador do trovão que ele inventou. Ainda tem isso. O Tobirama é tão brabo que ele inventa os jutsus dele, né? Pra não precisar copiar de ninguém, né, Kakashi? E quando o Minato fala sobre o Hiraishin, ele falou que o Hiraishin só pode teleportar aquilo que ele, ou o chakra dele, estiver encostando. E se a gente pensar que o Tobirama levantou o dedo naquela hora, justamente porque ele inflou o chakra dele e jogou pra cima do time Taka, aí a coisa fica séria, né? Porque ele tacou no time Taka. Porque dá pra gente entender que se o Orochimaru não segura ele ali, o Tobirama ia voar no pescoço do Sasuke com o Hiraishin. E seria game over. Game over pro próprio Tobirama, né? Porque se o Sasuke não ajudasse a rapaziada contra o Madara, todo mundo ali ia jogar no Vasco, não é possível. Ia ficar mortinho da Silva ali. Quer dizer, não que o Tobirama não tivesse morto, mas enfim. Você entendeu? Então não só a gente tem esse momento que o Tobirama poderia ter levado mais um Uchiha pro túmulo, como a gente tem o próprio momento que ele matou o Izuna. Ele conseguiu isso justamente por quê? Porque ele jogou várias kunais no Izuna, que tava de boa, já que o Sharingan ia fazer ele ver tudo na maior tranquilidade. Só que o Izuna não contava que uma das kunais estava marcada com o Hiraishin. E aí veio um corte instantâneo do Hiraishin Giri, que nem aquele Sharingan conseguia fazer ele desviar daquilo, não tem como. E o Tobirama ter desenvolvido um jutsu de espaço-tempo tão versátil assim, pô, galera, foi um feito incrível, casca grossa. Praticamente inimaginável. E que fez ele conseguir burlar a pré-cognição do Sharingan. Então o Sharingan não ia poder ter aquela visão do futuro que ele tem, se o Tobirama simplesmente aparecer instantaneamente com um corte no Mequetrefe. E se a água do Tobirama era counter do Katon dos Uchiha e o Hiraishin era counter do Sharingan, o Tobirama tem mais 2 counters pro Sharingan. E um deles que o Tobirama acabou mostrando só no anime e nos jogos é a técnica do Trazedor da Escuridão, que é o jutsu que ele usou lá contra o terceiro Hokage, que deixou ele cego. Então é basicamente um genjutsu que retira a visão do inimigo e faz ele ficar
totalmente cego, lógico, se retira a visão, vai fazer o quê, né? Fica totalmente perdido num breu total de escuridão. E claro, isso não é o tipo de coisa que funcionaria em qualquer Uchiha, senão o Izuna e o Madara não teriam dado tanto trabalho, mas com certeza é muito útil. E claro que não é coincidência que os irmãos Senjuku passaram a vida lutando contra um clã de olhos mágicos, né, que enxergam qualquer coisa, criariam justamente um genjutsu que deixa o inimigo cego. Porra, mandaram bem. E outros 2 jutsus que o Tobirama criou e que acabaram sendo muito úteis contra os Uchihas é justamente o Clone das Sombras e o Edo Tensei. O Clone das Sombras é praticamente impossível de alguém saber diferenciar quem é o clone e quem é o verdadeiro. Impossível. Só hoje em dia com o Boruto, né? Com um poder sensorial maior que os próprios Otsutsuki conseguiu isso. Nem o Sasuke, nem o Ishiki, nem ninguém conseguia diferenciar, né? E claro, se o Tobirama se esconde e deixa o clone dele na frente, ele já ganha vantagem, porque o clone faz um download das experiências dele. E o clone também não é afetado pelos genjutsus. Então dá pra fazer o que o Kakashi fez e usar o clone como um chamariz pra receber o genjutsu e depois o verdadeiro tacar pelas costas. E o Edo Tensei, né, apesar de cair num genjutsu, também é muito útil se o Tobirama fizer ele na frente e usar o cara revivido com aqueles selos explosivos lá que causam uma explosão absurda. Galera, é absurda mesmo. É pra lá de nível Bijudama. É algo que quebrou as barreiras do próprio Hashirama e foi feito justamente pra ir na frente igual um kamikaze e limpar o campo de batalha inteiro. E na boa, certeza que o Tobirama já reviveu o Uchiha pra usar contra os próprios Uchihas. Mas se você acha que não, tá bom, você tá maluquinho da cuca, porque conhecendo o Tobirama, ele reviveu um Uchiha fraco só pra poder matar ele de novo. É ou não é? Se você gosta de Naruto, você tem que tocar aqui e se inscrever, porque esse canal é o único canal que não deixa nunca acabar esse assunto. Naruto é uma obra-prima aqui do canal por causa de você. Toca aqui, ativa o sininho e aguarda o próximo vídeo que a gente tá sempre mandando pra você, com sempre informações bacanas de quem realmente lê mangá. Tamo junto, galera. Até a próxima. Fui!